Olá para todos, João Vitor Vorobleski, estudante de Psicologia, e hoje a nossa temática é preconceito e medo do desconhecido. Eu vou tentar evitar ficar emitindo opinião aqui e tentar repassar mais fatos do que nos faz ter tanto medo do desconhecido, e a questão de emitir opinião aí vai ficar a critério de cada um que esteja assistindo esse vídeo. Por que o ser humano ele tende a sentir medo do desconhecido? Ou ao menos uma boa parte do ser humano. É meio natural, da maioria do ser humano, ter medo do que lhe é desconhecido. Isso nos é possível perceber muito facilmente através do susto. O que é o susto, se formos analisá-lo? O susto nada mais é do que uma reação imediata do corpo, quase que involuntária, a uma situação desconhecida. Se você sabe o que vai acontecer, as chances de você se assustar são mínimas, quase inexistentes. Então, quando você sabe que você vai para um lugar e que, por exemplo, você vai subir em uma superfície, a superfície vai baixar, a chance de você levar um susto é muito pequena. Mas, quando você sobe pela primeira vez e não sabe e essa superfície baixa, é natural, mesmo que você não demonstre tão evidentemente, que você leve um impacto inicial. Por quê? Porque é uma reação física a uma situação desconhecida. Você não consegue entender o porquê que aquilo está acontecendo e nem entende que aquilo é normal. E aí vamos entender então o porquê que isso ocorre. Por que nós temos esta reação ao desconhecido? O que leva a acontecer isso? Devemos analisar para isso a evolução da espécie animal, das espécies animais. Eu gosto muito de trazer a evolução darwinista por ser um apreciador, um grande fã de Darwin, e porque acredito que a evolução e as teorias da evolução ela nos explica muita coisa. E isso não deixa de ser também um processo evolutivo do ser vivo, na verdade. Não apenas do ser humano, mas de todas as espécies animais. O que ocorre? Inicialmente, se nós analisarmos os animais de um modo geral, a maioria deles tem uma linguagem relativamente limitada. Então, os pais, diferente do caso dos humanos, onde os pais podem estar repassando um número de informações bem grande para os seus filhos ou para os seus filhotes, no caso dos demais animais, esse número de informações é bastante limitado. E é difícil para uma fêmea de outra espécie animal explicar para o filhote de que o desconhecido pode ser um risco, pode ser um perigo. Então a maioria dos animais, quase todos, se não todos, trazem já como instintivo e natural deles ter medo do desconhecido. Se nós analisarmos cães, gatos, eles têm uma tendência de ter medo do que não conhecem. Tanto é que se chega uma pessoa desconhecida na casa, o cachorro tende a avançar e o gato tende a fugir, que é uma reação mais comum dos felinos à fuga. Por que isso? Porque naturalmente, na selva, em seu estado natural de sobrevivência, o animal que não tenha esse instinto natural de fugir do desconhecido, ele tem uma chance de morte muito maior. O que ocorre? Se, por exemplo, um filhote vê um leão, digamos aí nas savanas africanas, o filhotinho viu um leão, ah, que bonitinho o leão, vai lá brincar com o leão? Legal, virou almoço ou janta, depende do horário. Então, é uma coisa natural da sobrevivência da espécie que quando esse animal ver um outro que ele não identifica como da sua espécie, ele fuja, ele tenha medo. Ou ele fuja, ou em certas situações, como dos cães, ele ataque se ele não tiver um meio de fuga. Mas geralmente se ele tiver um meio de fuga e ele não estiver em território que ele entenda como pertencente a ele, ele vai fugir. Porque é um instinto de sobrevivência. Fugir do desconhecido. É graças a isso que, por exemplo, os animais conseguem sobreviver na selva. Porque se eles não trouxessem consigo esse instinto de fugir do desconhecido, obviamente um filhote que se afastasse um pouco da mãe já teria chances de sobrevivência quase nulas, porque qualquer predador se aproximaria dele e abateria ele.
E aí, por que toda essa história de animais, instinto de animais? Bom, vou contar uma novidade para vocês, para quem não sabe. Você é um animal. Sim. A menos que você seja uma planta, uma bactéria ou um vírus, assim como eu, você também é um animal. É uma grande hipocrisia do ser humano, uma quase deficiência mental de querer se achar muito melhor do que todos os outros animais e quase achar que não é um animal. Somos animais mamíferos como tantos outros. E como tantos outros, trazemos um instinto natural de sobrevivência. E isso é facilmente visto através, como referido anteriormente, do susto. Quando levamos um susto, fica bem evidente esse instinto selvagem e essa reação quase involuntária do nosso corpo a uma situação de risco. Então, o susto ele vai variar aí de indivíduo para indivíduo, mas geralmente ele gera algum tipo de reação, seja essa reação ao choro, a fuga, ou então mesmo uma reação de ataque. E isso demonstra claramente que são reações que o teu corpo emite diante de uma evidente situação de perigo que ele interpretou. Aí muitos vão dizer, então é normal ter medo do desconhecido? Sim, é normal. Mas é normal ter preconceito e se deixar levar por esses preconceitos? Sim, é normal ter preconceito. Todos temos. Se você não emite conceitos prévios de algo, muitas vezes você nem vai conseguir conhecer melhor esse algo. Agora, se deixar levar por esses preconceitos e não formar conceitos fundamentados, como eu disse, vou tentar me excluir de opinião. Mas quem me disser que formar preconceitos, se afirmar neles e não tentar fundamentar conceitos é normal, esse mesmo sujeito também automaticamente está dizendo que é normal, por exemplo, estupro, homicídio, porque também costumam ser instintos selvagens. Então, é normal ter um medo do desconhecido e ter um certo preconceito? É normal. Se deixar levar por esse preconceito e não formar conceitos fundamentados é outra questão. Devemos entender que sim, temos instintos selvagens como qualquer outro animal, mas na opinião de muitos, a única coisa que nos distingue dos outros animais é justamente a capacidade de inibir e controlar esses instintos que nós temos. Então nós temos sim um instinto selvagem que já é natural da espécie animal humana. Mas se deixar levar por esse instinto é uma opção. Você não precisa se deixar levar se não for de seu interesse. E aí se trabalham várias questões que, para muitos, como eu disse, a única coisa que nos distingue dos outros animais é a capacidade de controlar esses instintos. Então, quando você está emitindo preconceito, você simplesmente está se igualando a todos os demais animais. Você não está se distinguindo em mais nada. Porque se a capacidade, a única coisa que nos distingue dos demais animais é a capacidade de controlar nossos instintos, a partir do momento que você não controla o seu instinto de preconceito e não busca fundamentos para os seus conceitos, ali você simplesmente eliminou a única diferença entre você e outro animal. E aí qual que é a questão do preconceito? É difícil você estabelecer o que realmente é preconceito. Porque eu costumo dizer o seguinte, eu por um acaso tenho que beijar a boca de um gay para provar que eu não sou homofóbico? Eu acredito que o preconceito está muito mais na forma de você pensar e ver do que necessariamente em palavras, do que necessariamente em outras questões. Mas o conceito prévio, como eu disse anteriormente, é normal que nós tenhamos. O que é necessário é que nós busquemos uma fundamentação para os nossos conceitos. Então, se eu, por exemplo, acho que algo é negativo, eu devo ir e entender esse algo, entender o porquê que eu acho isso negativo. E não simplesmente criticar, falar mal, sem nem saber bem o que é o que é mais comum que as pessoas façam. E como eu disse anteriormente, eu não preciso beijar um outro homem para provar que eu não sou homofóbico. Eu não preciso provar, eu preciso sentir. Eu preciso ter a capacidade de olhar para um casal gay, seja um homem com homem, uma mulher com uma mulher, e entender que a vida é deles, é da conta deles, não é problema meu. O que eles querem fazer, o que eles se sentem bem em fazer, é da conta deles. E para mim,
a sensação é a mesma. Ver um casal hétero, um casal homossexual se beijando não faz a menor diferença. O que vai fazer diferença é quando me envolve diretamente. Mas aí são questões de escolha de cada um. Então, novamente frisando e lembrando, preconceitos são quase instintivos. Nós temos eles da nossa natureza. Porém, se deixar levar por eles é totalmente optativo. Então repensem, analisem bem e principalmente se forem emitir críticas acerca de algo, se forem desmerecer algo de algum modo, desmerecer já nem é válido, mas se forem emitir críticas a respeito de algo, estude a respeito, entenda a relação que você tem com esse algo. Porque uma das coisas que a psicanálise afirma muito, só nos afeta o que nos pertence. Ou seja, nós só criticamos muito intensamente algo que de algum modo pertence a nós. Então o sujeito que ele critica muito o homossexualismo, por exemplo, é um dos exemplos que eu trago, fique evidente aqui, eu costumo trazer muitos exemplos de preconceito contra o homossexualismo, porque é uma das coisas em maior evidência. Mas devemos lembrar que o preconceito ele vem aí ao decorrer da história sendo transmitido de situação para situação. Houve um boom do preconceito contra os negros, hoje diminuiu, talvez não no modo das pessoas pensar, mas no modo de emitir opinião sim, porque se tornou crime. Ou que muitos outros talvez deveriam ter sido feito o mesmo já, para que talvez as pessoas começassem, já que as pessoas não se conscientizam naturalmente, é necessário uma lei para ao menos elas se obrigarem a respeitar o outro. Então já se teve muito preconceito contra negro, ainda se tem obviamente, mas hoje já não se emite tanto esse preconceito devido realmente a questões legais. Já se teve muito preconceito contra mulheres separadas, já se teve preconceito de todos os gêneros, mães solteiras. Mas hoje o que se está mais em evidência e é muito debatido é justamente o preconceito contra as orientações sexuais. Então por isso o fato de eu sempre trazer muito essa questão. Aí, como eu disse, o sujeito que ele emite muita opinião negativa a respeito de homossexualismo, segundo a visão psicanalítica, como eu disse anteriormente, o indivíduo só emite muita opinião e é muito contrário e tenta muito afastar dele o que lhe pertence. Então a tendência é de que quase todos os sujeitos que emitem opiniões muito fortes contra o homossexualismo sejam sim homossexuais que não têm capacidade e nem uma coerência em assumir o que são. Porque quando você luta tão contrário a algo é porque aquilo te pertence. A quem não pertence é indiferente. E isso realmente é uma forma de estar tentando sensibilizar alguns que têm um cérebro e sabem usar, e realmente dando pancada em quem não tem cérebro. Então, para aqueles que se deixam levar por preconceitos hipócritas e não tentam fundamentar seus conceitos, realmente vão se sentir muito afetados por esse vídeo, e não é outra intenção. Porque acima de tudo na nossa humanidade está o respeito. É necessário se dar respeito ao outro, indiferente se você está de acordo com as ideias do outro ou não. Você não precisa participar do que o outro faz, mas você precisa respeitar as opiniões, as opções e as orientações dos demais indivíduos. Como eu disse, volto a afirmar sempre, sou hétero, sou homem hétero, isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. E perfeitamente respeito mulheres, respeito todas as orientações sexuais, seja em relação ao mesmo sexo, ao outro ou a ambos. Não é da minha conta o que as outras pessoas fazem, a menos que elas decidam tornar da minha conta. Obrigado a todos pela atenção, espero que esse vídeo seja útil. Foi realmente um tanto mais de críticas aqui ao preconceito do que necessariamente fundamentação teórica, mas acredito que também é necessário, no momento que estamos vivendo, um tanto de críticas acerca dessas temáticas para tentar sensibilizar um pouco as pessoas e levantar uma bandeira não a favor do homossexualismo, não a favor da heterossexualidade, não a favor disso ou daquilo, mas sim uma bandeira a favor do respeito, que eu acredito que está acima de todas as outras questões. Então não faz diferença orientações sexuais, não faz diferença a própria questão do sexo de nascimento. Não faz diferença homem, mulher, gay, bissexual, faz diferença ter respeito por todos.
Essa é a intenção deste vídeo e eu espero que ele surta, ao menos em parte, o efeito que eu gostaria que surtisse, que é de sensibilizar as pessoas a terem respeito com a outra, indiferente à sua condição de nascimento, suas orientações ou suas opções. Obrigado e até um próximo vídeo.